Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos para mais uma aula e agora sim, uma aula rápida só para te ensinar como é que você faz um anúncio diretamente no Instagram. Você fez um post lá com conteúdo, agora você quer que esse conteúdo seja mostrado para potenciais clientes. Como é que você faz? É isso que a gente vai trabalhar aqui. Agora entenda, presta muita atenção. Isso aqui que eu estou falando, para mim parece muito fácil, porque eu já faço isso já tem um tempo. Agora, para você no começo, vai ser mais difícil. Com o tempo você vai aprendendo. A única coisa que eu te peço é aplique todas as aulas. Assista, veja tudo que a gente está ensinando, aplique tudo que a gente está ensinando, porque uma hora isso vai ficar normal, vai ficar automático para você. Os alunos mais antigos, eles já fazem isso com tranquilidade, hoje fica muito mais fácil para eles, tá? Então, essa é a dica inicial que eu dou para vocês. Agora vamos chegar na parte prática agora e vamos analisar como é que você vai fazer. Agora é o passo a passo. Onde é que você aperta, o que você precisa digitar, tudo bonitinho, como é que você tem que fazer. Então, ó, vou colocar aqui na tela para vocês. Esse aí, ó, é um exemplo de um anúncio que eu fiz agora, esses dias. É um post, ó, que é um carrossel, que eu já, para quem assistiu aquela aula ao vivo que a gente fez lá sobre atualização de anúncios, quem não assistiu, dá uma olhada, quem assistiu sabe. Hoje, os carrosséis são a bola da vez no Instagram, é os que dão mais resultado. Então, eu peguei esse carrossel aqui esses dias e fiz o anúncio dele. Aí, olha só como é que aparece. Primeira coisa que aparece nele, ó, é o teu anúncio. Aí, o que você vai verificar? Aparece aqui, ó, turbinar publicação. O que você vai fazer, então? O primeiro passo é clicar em turbinar publicação. Então, você pega o seu post, provavelmente embaixo dele aparece esse íconezinho azul aí, que vai estar escrito anunciar, turbinar publicação, promover. Vai depender, às vezes aparece de um jeito para um, de outro jeito para outro, mas enfim, você vai ter que clicar aí em turbinar publicação, promover, anunciar ou alguma coisa assim. Você clicou aí vai aparecer essa próxima página aqui, ó. Selecione uma meta. O que é essa meta? É o que você está querendo fazer com esse seu anúncio. E aí, basicamente, o Instagram te dá 3 opções. Ele vai dizer assim, ó, você quer que as pessoas visitem mais o seu perfil, você quer que as pessoas acessem mais o seu site ou você quer que elas te enviem mensagem? Gente, pelos testes que eu fiz, a melhor opção aí é a pessoa visitar o seu perfil. Roberto, qual é a diferença? Quando você já deve ter visto algum anúncio, aí lá no final tá escrito assim, tem o post, aí tá aparecendo ali patrocinado e aí aparece uma tarjinha embaixo do post assim, visitar perfil, significa que a pessoa selecionou isso daí. Acessar o site, a pessoa selecionou para acessar o site. Mandar mensagem, significa que a pessoa selecionou essa opção de mandar mensagem. Qual que eu recomendo? Eu recomendo que você coloque esse visitas ao perfil. Por quê? Porque se você está produzindo conteúdo, quando a pessoa clicar ali para saber mais, visitar o teu perfil, quando ela cair lá, ela vai ver um monte de conteúdo daquele assunto. E aí isso aí vai despertar o interesse. Ela vai falar, caramba, essa advogada aqui, ela é especializada nessa área. Quando cair lá, vai estar escrito, olha, advogada especializada na área de inventários, testamentos, partilha em vida, telefone, endereço, etc. A pessoa fala, pô, o cara é profissional, a mulher é profissional. Então eu recomendo que você coloque aí para visitar o perfil, é o que dá mais resultado. Porque às vezes você não tem site ainda, não vale a pena, e site é mais complicado. Mandar mensagem eu acho muito invasivo. Eu prefiro que a pessoa vá lá, conheça o teu perfil, veja que você não é um aventureiro, e aí, obviamente, que se ela se interessar e tiver um problema, ela vai te mandar uma mensagem, ela vai clicar ali para te mandar um direct, tá? Então, o primeiro passo, clicou lá em promover. Segundo passo, vem aqui, seleciona a tua meta como visitas ao perfil, tá? Aí você clicou em visitas ao perfil, vai aparecer aqui, ó, você seleciona essa bolinha aqui, e aí vai ficar azul aqui o avançar, tá? Você seleciona a bolinha aqui então, aí vai ficar azul o avançar. Quando ficar azul em avançar, aí você vai clicar em avançar, aí vem o próximo passo. Você clicou em avançar, vai aparecer isso aqui, ó. Seleciona uma meta. Quais resultados você gostaria de obter? Visitas ao perfil, avançar, viu? Exatamente da forma como eu falei. Aí quando você clicar aqui, vai aparecer, ó, visita aqui perfil, o seu perfil. No caso aqui tá o meu, e aí você clica aqui em avançar, tá bom? Clicou em avançar, aí vem a próxima tela. Qual é a próxima tela? Defina teu público. Gente, aqui é o mais importante.
Basicamente, você vai ter aqui um público automático. O que é o público automático? O próprio Instagram vai selecionar um público para você, baseado nas pessoas que te seguem. Não faça isso. Por quê? Provavelmente você está começando, as pessoas que te seguem são seus amigos, seus parentes. Não necessariamente pessoas interessadas em consumir o teu produto, o seu serviço. Então não clica na seleção automática, você vai clicar aqui, ó, criar o seu próprio público. Ó. Então você vai vir aqui criar o seu próprio público. Por exemplo, ó, vocês já viram aqui que no meu caso, esse aqui é o meu perfil, eu já criei um público de advogados. Porque eu faço anúncio para advogados pensando no meu treinamento. Então, você vai vir aqui criar o seu público. Aí, quando você criar o seu público, você coloca criar o público, ele vai aparecer uma próxima janelinha que é para você colocar qual é o público. Deixa eu voltar aqui para vocês verem. Ó, por exemplo, eu criei o meu público e dei a ele o nome de advogados. O que apareceu aqui, ó? Eu selecionei homens e mulheres, faixa etária de 25 a 50 anos, que estão no Brasil, que têm interesse em direito consumidor, Conselho Federal da OAB, direito civil e sucessões, inventários, partilha, direito processual civil, OAB. Selecionei um monte de interesse que eu acho que os advogados que são interessados em inventário gostariam ou pesquisam aí no Instagram. Você vai fazer a mesma coisa. Quando você clicar ali para criar o seu público, deixa eu só ver uma coisa aqui. Você clicou ali para criar o seu público, você vai dar um nome ao público, ó, tá vendo aqui? Aí você vai colocar assim, por exemplo, teste 1. Por exemplo, público de teste 1. Aí você vai selecionar qual é a localização do teu público. Geralmente eu recomendo que você coloque aonde? Na tua cidade e na região. Por exemplo, você mora numa capital e tem cidades pequenas no entorno ali, seleciona a tua cidade e essas cidades pequenas. Você mora numa cidade que é um pouco maior e tem outras pequenas ao redor, seleciona elas também. Então aqui você vai selecionar a sua localização. Aí no segundo momento aqui, você vai selecionar o quê? Os interesses. Meus amigos, aqui é o grande segredo, tá? São os interesses que vão direcionar. Que interesse eu coloco, Roberto? Você vai colocar interesses, não necessariamente de advogado, porque senão o teu anúncio vai aparecer para advogado. Você não quer isso. Você quer que o teu anúncio apareça para cliente. Então você não vai colocar lá interesses. Direito, advocacia, inventário tem que pôr, porque senão não tem como, né? Não dá para fugir do inventário. Mas, por exemplo, justiça, tribunais, não coloca isso, porque se você colocar isso, vai aparecer para advogados. Você tem que colocar interesses que são mais abertos para pessoas, para o público em geral. Por exemplo, o que você acha que uma pessoa que tem um patrimônio legal, que, por exemplo, é um empresário, que tipo de interesse ela pode ter? O que ela procura na internet? Você tem que fazer esse raciocínio. Por exemplo, o empresário bem-sucedido, tal, o que ele vai pesquisar na internet? De repente, ele pesquisa sobre imóveis. Ele pesquisa sobre imóveis. Por exemplo, a sua região é uma região muito agrícola, como é o nosso caso aqui no estado do Mato Grosso do Sul. Eu posso colocar então que a pessoa tem interesse em agricultura, em pecuária, em gado. Tem interesse em por exemplo, jornais. Então você vai tentar selecionar. Vou dar um exemplo aqui. Agora, com essa pandemia, né, que a gente ainda está, muita gente acha que não, mas ainda está. Com essa pandemia, eu vi um estudo de que as pessoas envolvidas na área médica, na área da saúde, elas estão mais propensas a aceitar a necessidade de fazer um planejamento sucessório, como, por exemplo, um testamento, uma partilha em vida. Olha que interesse bacana para você colocar num post que você fez sobre os benefícios do testamento, sobre os benefícios da partilha em vida. Você pode colocar interesses médicos, enfermeiros, profissionais da saúde, cardiologistas, fisioterapeutas. Você pode colocar essa turma da saúde interessada em quê? Sei lá, por exemplo, o médico provavelmente deve ser interessado numa série médica. Sei lá, qual que é uma série médica? House? Põe lá, então, isso daí. Então, você vai tentar direcionar.
Para quê? Para tentar encontrar o público ideal. Você não precisa acertar de primeira, você vai fazendo testes. O importante aqui é que você coloque pessoas que têm interesses que vão estar relacionados àquilo que você está apresentando. Senão também você vai acabar vinculando ali advogado. Não coloque advogado, direito, justiça, jurisprudência, não coloca isso. Tem muita gente que é interessada nisso que não é advogado, mas a maioria é advogado. Se você põe isso, teu post vai aparecer para advogado. Então põe, por exemplo, pessoas interessadas em medicina, em arquitetura, em engenharia, em fisioterapia, em enfermagem, em imóveis, em aluguel, em locação, em veículos, interessados em decoração. Pessoas, por exemplo, uma pessoa que é interessada em decoração, provavelmente ela tem um poder econômico um pouco maior. Aquela pessoa mais humilde, ela não está muito procurando na internet decoração. Então, decoração, por exemplo, seria um interesse que você vincularia o aumento de ganho do rendimento da pessoa. Então, você vai colocar mais ou menos nisso. A pessoa que é interessada, por exemplo, em empreendedorismo, em marketing digital, pode ser também. Pessoa interessada em viagens internacionais, entendeu? Casas de luxo, você pode ir selecionando por esses interesses, porque entenda, a pessoa não precisa. Você pode colocar, por exemplo, interessado em testamento. Você vai dar uma vinculada em advogado? Vai, mas de repente pode ter um público ali muito específico. Se o teu post é de testamento, vale a pena você colocar testamento, inventário e partilha, pronto. Aí o resto dos interesses você coloca nesse sentido. É médico, é interessado em medicina, é interessado em enfermagem, interessado em fisioterapia, interessado em imóveis, interessado em agricultura, interessado em empreendedorismo, interessado em marketing digital, interessado em família, interessado em desenvolvimento humano. Você pode colocar esses interesses que vai ajudar a encontrar pessoas que, em tese, são pessoas com nível de discernimento um pouco maior, que vai te viabilizar uma pessoa que tem um nível cultural que entende aquilo que você está apresentando e que também pode ter condição econômica de pagar pelo serviço que você vai prestar, tá? Mas, como eu falei, aqui é teste. Você vai coloca, sei lá, faz um teste só com a turma da saúde, para ver o que acontece. Depois faz um teste só com a turma do empreendedorismo. Depois faz um teste só com a turma de servidores públicos, por exemplo. E aí você vai fazendo o teste e verifica qual é que está dando mais resultado, qual que eu estou tendo mais retorno, e aí você começa a avaliar e com o tempo você vai observando o que pode acontecer. Depois, o próximo passo aqui que você vai selecionar é a questão envolvendo a faixa etária e o gênero. Aí você, geralmente, não vale a pena, vou anunciar só para homens, só para mulheres. Pode colocar todos os gêneros e a idade aqui, eu acho assim, se o teu anúncio, por exemplo, é de testamento, de partilha em vida, será que vale a pena você colocar uma pessoa com menos de 30 anos? Provavelmente ela não tem uma capacidade econômica ainda de ter adquirido patrimônio que vale a pena fazer um testamento. Então, você vai queimar dinheiro à toa, você vai aparecer para pessoas que não têm interesse ou não vai despertar uma conscientização do teu negócio, entendeu? Então, não faça isso. É sobre testamento? Coloca de 30 a 80 anos por aí, acho que é um negócio legal. Agora, você está colocando um post mais ali de união estável, de herança na união estável, de reconhecimento de filiação, e o inventário, aí de repente vale a pena você colocar, por exemplo, acima de 18 anos, de 18 a 40 anos, ou seja, é um exercício mental, você vai sempre tentar identificar esse post, esse conteúdo que eu produzi, quem seria o público ideal dele? Qual é a idade desse público ideal? São pessoas mais novas, mais velhas, não tem discriminação? Aí você coloca de 18 a 70, 80 anos. Mas aqui você também consegue dar uma direcionada, tá bom? Agora, olha só, você clicou, preencheu isso aqui, o nome do público, a localização, os interesses, a idade, aí ó, vai aparecer a próxima etapa, que seria o quê? Aí você vai colocar o orçamento e por quantos dias vai ser anunciado esse teu post. E aí, no mínimo, é R$6, tá? No mínimo, salvo engano, é R$6 por dia, porque é em dólar, então o Instagram, o Facebook, eles trabalham em dólar, então é no mínimo R$6 por dia. E aí, geralmente, o que eu recomendo?
Faz a seleção de pelo menos 7 dias, roda uma semana. Por quê? Para você ter números diários daquilo que está dando resultado. Porque às vezes você anunciou por 3 dias e, coincidentemente, para aquele público que você direcionou, são os 3 piores dias. São os dias que eles mais trabalham e estão menos propícios a entrar no Instagram, por exemplo, e aí vai dar resultado ruim. Talvez, se deixasse mais 3 dias, eram os dias que eles estariam mais ativos e dariam um resultado bom. Então, o que eu recomendo? Deixa 7 dias, porque aí você testa todos os dias da semana. A pessoa, você tem um histórico ali dos 7 dias. Um dia ela não está muito ativa, no outro ela já pode estar, de repente ela está mais ativa no final de semana, às vezes ela está mais ativa no começo da semana, então você faz esse teste com 7 dias. E joga aí o mínimo, R$6 por dia, 6 × 7, 35, você vai gastar R$35 na semana. E eu garanto, vai ter um resultado bom. Inclusive, quando você coloca aqui, você vai mexer na setinha aqui, ó, você aumenta o valor do investimento e aqui você aumenta ou diminui o valor dos dias. E conforme você vai mexendo aqui, o valor do orçamento e o valor a quantidade de dias vai aparecendo aqui, ó. R$30, no meu caso aqui, estava selecionado, tá? 5 dias, R$6 por dia. Por dia. Então, você tem R$30, eu ia gastar R$30 em 5 dias. Esse seria o meu gasto total. Aí, já abaixo aqui, já vem, ó, alcance estimado. Quantas pessoas, a estimativa de pessoas que eu vou alcançar com esse meu anúncio? Seria aqui, no caso, ó, de 3.100 a 8.300 pessoas. Perceberam? Com R$30, você pode alcançar até 8.300 pessoas, meus amigos. É muita gente. Com o conteúdo certo, bem direcionado, isso dá um estrago danado, tá? Então, é isso que você vai fazer. Seleciona aqui a quantidade de dias, lembrando que eu recomendo 7 dias, coloca aí o anúncio mínimo para testar, não coloca muito dinheiro no começo não, e aí você vai clicar aqui, ó, avançar. Quando você clica em avançar, aí ele já vem para a última página aqui, ó, confira o seu anúncio, aí vem a prévia, ó. Seu alcance estimado é de 3.100 a 8.300, nesse caso que eu coloquei aqui, prévia do anúncio, destinos, visitas ao perfil, meu perfil, bonitinho aqui, público, advogados, 25, aí é aquilo que você selecionou, orçamento, R$30 em 5 dias, pagamento, e aí a tua configuração de pagamento lá já tem que estar organizada. Imagine que você já deva ter feito isso. Se você transformou o teu perfil num perfil privado, em perfil público, você já deve ter configurado o pagamento ali, e aí você vai colocar aqui, ó, turbinar publicação. Quando você clicar em turbinar publicação, aí vai aparecer só uma pop-upzinha ali, uma mensagem, uma janelinha assim, em breve, seu anúncio foi encaminhado para análise. Pode trabalhar à vontade que agora cuidaremos de tudo para você. E aí, demora algumas horas ali para o Instagram analisar, para ver se o teu conteúdo tá ok, não tem nada que é proibido, violador das regras, e aí ele vai aprovar e vai começar os anúncios. Teu anúncio vai começar a aparecer para as pessoas. Aí o que eu recomendo? Aí, ó, dá uma olhada aqui, ó. Vai estar aparecendo aqui que tá turbinado ou promovido no momento. Depois que for aprovado, você vai ver essa mensagem. Aí sempre que aqui, ó, turbinar, ao invés de aparecer turbinar publicação, vai aparecer aqui, ó, promovida no momento, acho que é alguma coisa assim. E aí você pode clicar aqui em sites que você vai ver quais são os resultados que está dando. Eu recomendo que você verifique esses resultados. Aí vai ter assim, quantas pessoas foram alcançadas, quantas pessoas curtiram, quantas pessoas salvaram, quantas pessoas compartilharam, quantas pessoas começaram a te seguir. Você vai ter toda uma análise, se é mais homem, mais mulher, qual é o horário que eles estão mais ativos, enfim, você vai ter todos os dados aqui, eu recomendo que você faça. Mas por fim aqui, só um último aviso importante. Eu sei que tem muita gente afobada que faz o anúncio, aí espera um dia e já vai lá olhar os números e falar, Roberto, tá horrível os números e tal. Gente, não tá gastando dinheiro ou alguma coisa assim. Presta atenção aqui. Você tem que entender que o Instagram, o Facebook, ele é uma ferramenta que trabalha com números, algoritmos, e que, de acordo com o que você direcionou, ele vai procurar pessoas que se enquadram naquele direcionamento que você deu. E muitas vezes, não é na primeira hora que ele encontra a pessoa ideal para você, de acordo com aquilo que você pediu para ele encontrar para você. Você falou, olha, Facebook, eu quero médicos interessados nisso, 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 naquilo. Não é na primeira 1 hora, 2, 3, 5 horas que ele vai encontrar o médico ideal para você. Então você tem que ter paciência. Eu recomendo que você só comece a considerar os números depois de 48 horas.
que aí é o tempo que a ferramenta já deu para ela efetivamente entender o teu público, buscar essas pessoas adequadas para você e aí começar a te dar resultado. Então tem gente que coloca para rodar e 24 horas fala, ah não, tá ruim, tal amigo, você selecionou para 7 dias. Calma! O Facebook, o Instagram, no início eles vão fazer o quê? Eles vão tentar entender o teu público, eles vão também fazer os testes dele para encontrar o teu público ideal. Então tem que ter paciência. Primeiras 48 horas, entenda, é um teste. O Instagram está testando o teu público para ver quem é a pessoa ideal para te achar. Conforme ele vai vendo que ele apareceu para uma pessoa, ela curtiu, ela compartilhou, ela salvou, ela gostou daquilo dali. Vai falar, opa, essa pessoa aqui gostou. Aí ele sabe o que ele vai fazer? Ele vai começar a procurar pessoas semelhantes àquela dali, para mostrar também, porque ele quer te dar resultado para você colocar mais dinheiro. Agora, nessas primeiras horas aí, no primeiro dia, nos primeiros 2 dias, ele está nessa busca. Depois de 2 dias rodando, aí ele já viu para quem ele mostrou e reteve. Quem ele mostrou que salvou, que compartilhou, que curtiu. E aí ele fala, bom, aqui eu já tenho mais ou menos o perfil. É esse tipo aqui que eu preciso mostrar. E aí ele vai atrás daquelas pessoas. Aí ele consegue dar um resultado melhor para você. Por isso que você precisa ter calma. Segura, tenha paciência, depois vai acompanhando, mas só considera efetivamente a análise depois dos 7 dias, porque aí você deu tempo da ferramenta trabalhar e encontrar as pessoas certas para você, tá bom? Gente, acredito que é isso. Essas seriam as orientações. Agora acho que não tem desculpa, né? Você pode começar agora a colocar em prática, já produziu o seu conteúdo, tem pelo menos uns 30 posts aí bacana de conteúdo legal para você. O que você vai fazer? Já pega um aí que deu um resultado legal sem pagar nada, que as pessoas gostaram, você teve um feedback legal, já mete um promover nele ali, um turbinar publicação, segue essas dicas que a gente deu aqui, já coloca ele para rodar e aguarda aí para ver o resultado, depois você compartilha com a gente para ver o que deu, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Se ficou alguma dúvida, obviamente, coloca aí nos comentários que a gente vai te ajudar. Se tiver alguma dúvida mais aprofundada, joga lá no grupo do Facebook. Se você está com uma dúvida um pouco mais específica também, manda lá e-mail pra gente, a gente vai tentar te ajudar, você vai ter todo o suporte, tá bom? Mas o mais importante é, aplique esse conhecimento que a gente está passando, tá? Aproveite que poucas pessoas ainda estão com acesso a esse conhecimento, a maioria das pessoas não sabem fazer isso, vocês agora estão aprendendo a fazer e esse é o grande diferencial, você vai conseguir clientes a partir daí, você vai construir seu nome a partir daí, não adianta nada, a não ser que você tenha muito cliente. Você pode consumir todas as aulas do treinamento. Se você não colocar em prática essa aula aqui, a aula de anúncios, todo esse módulo de anúncios, não vai adiantar. Você não vai alcançar mais pessoas, você não vai conseguir crescer, você não vai ter clientes para você adquirir mais experiência, para você aplicar o que você está estudando. E aí, o resultado, obviamente, que vai demorar mais, tá? Então, coloquem em prática. Esse é o mais importante, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Contem comigo e a gente se vê em breve. Valeu, um grande abraço.